Bom, o que eu acho da democracia? A democracia, da maneira como ela está planeada hoje no mundo todo, inclusive, eu acho uma porcaria. E no Brasil eu acho uma porcaria e meia. Eu vou explicar. O grande problema é nós analisarmos a democracia apenas por aquele ângulo, né? Onde nós aprendemos a relacionar isso com liberdade. Desde a Revolução Francesa e depois passando pelos Estados Unidos, pelos seus ideais, o sistema acabou fazendo com que nós enxerguemos aí na democracia uma relação com a liberdade, como se você ou eu ou o povo votando em alguém, isso seria sinônimo de liberdade. Somos livres para escolher aqueles que vão mandar em nós, né? Basicamente seria isso. Seria tudo muito bonito, tudo muito interessante, se nós tivéssemos essa pureza toda com relação à questão do sistema político que se esconde por detrás desta tal democracia, que aqui no Brasil é uma democracia representativa. Ou seja, não é simplesmente você votar em alguém e ele te representar é que vai fazer de você livre. Existem regras dentro dessa democracia. Existe uma série de tratados, uma série de mecanismos dentro dessa tal democracia que faz com que ela não seja assim tão democrática como parece ser. Se eu partir do princípio que toda unanimidade é burra, já seria um ponto, né, para descartar a democracia de imediato, porque vai naquela ideia do estouro da manada, né? Todo mundo correndo para um lado só, e aqui no Brasil nós temos visto aí nas últimas eleições uma determinada divisão na população, no povo, né? Existe uma divisão no povo e os resultados estão ficando aí muito próximos. Ficando muito próximos, mas com relação aos políticos, tudo continua tudo muito interessante, não é? E por que isso acontece? Porque dentro dessas regras que regem a democracia representativa brasileira, o sistema político, né, como é que ele funciona, nós temos aí uma série de vícios, uma série de defeitos que fazem com que a nossa democracia seja um Frankenstein, seja um monstro, né? Só para elencar alguns aí rapidamente, você vai entender. Por exemplo, políticos terem direito a 4, 5, 6, 7, 8 mandatos, ou enquanto ele viver, ele continua político, né? Porque ele tem um partido político, ele acaba se tornando aí, né, a parte do jogo, ele joga o jogo, e jogando o jogo ele torna-se uma figura
cadeira cativa, vamos dizer assim, dentro da política. E todos os anos, todas as eleições é a mesma coisa. Os partidos vão estar oferecendo os seus candidatos, né, para que eles sejam votados. E existem figuras aí, nomes carimbados aí que estão sempre ali. Por incrível que pareça, mais um defeito, alguns nomes só deixaram de aparecer nas últimas eleições devido à ficha limpa, que acabou barrando aí candidatos que estivessem aí sido condenados, né, e não poderiam então participar das eleições, porque eram bandidos, foram pegos. Agora, os que não foram pegos, né, eles continuam candidatos, inclusive estão manobrando hoje para continuarem candidatos, ou seja, os partidos políticos eles não têm interesse nenhum em apresentar nomes novos. Isso daí é tudo mentira, mesmo porque dentro dos partidos políticos, né, que também é um outro problema da democracia, não tem como aquele ser honesto, capaz, pode ser aí o mais ilustre dos brasileiros, ele não vai conseguir conviver dentro desses partidos políticos que nós temos aí, porque são verdadeiras quadrilhas, são formados esses partidos políticos aí como organizações criminosas. E tanto é que a Lava Jato está trazendo isso, né, a público hoje, e todo mundo fica estarrecido, né? Mas essa realidade já existe há muito tempo, desde a redemocratização do país, né, ou democratização do país, é que nós enxergamos esses defeitos, esses problemas, né, com esses políticos corruptos. Uma política absolutamente corrupta, né, e uma democracia onde nós participamos apenas com o nosso voto, porque se você se lembrar aí qual foi a última vez, faço até esse desafio, né, vocês que estão me assistindo agora, a última vez que vocês tiveram vamos dizer assim, o prazer de ver aprovada alguma lei ou alguma medida que satisfazesse algum desejo, né, seu como eleitor, né, satisfazesse algum desejo seu como cidadão. Eu sinceramente não me lembro. Todas as leis, todas vamos dizer assim, as iniciativas, né, que eu vejo partindo aí do meio político, eles só beneficiam, né, grupos que têm interesse no país, ou minorias, para exatamente causar aí um mal-estar na sociedade, que eu vou depois também citar um pouco a respeito disso, do que está acontecendo, né? Porque a democracia seria uma ação onde a maioria estaria vencendo, a opinião maioral estaria sendo coroada, mas não é assim que acontece, né? E hoje, lamentavelmente, nós vemos aí esses políticos, né, eles sempre elencando que estão lá para pensar o futuro, né, mas vão pensar o futuro como, né, com a tremenda ignorância, a tremenda falta de caráter, a tremenda incapacidade dessa gente. Eu digo para vocês, sem medo de errar, né, a inteligência média ali no meio é sofrível,
sofrível, são ridículos, são medíocres, né? Mas os partidos políticos gostam de gente desse tipo, gente medíocre, gente ridícula que joga o jogo, né? E daí, acontecendo dessa forma, nós vemos aí que fomos nivelados por baixo, porque aquela parte da sociedade que pensa um pouco, aquela parte da sociedade que tem capacidade, aquela parte da sociedade que tem boas ideias, essas daí, ela está simplesmente aliviada do jogo, ela está colocada fora do jogo. Nós, né, nacionalistas, e mais alguns aí, o pessoal aí da direita, né, estamos simplesmente fora do jogo. Estamos aí, ou mesmo, eu citei aqui a direita, mas também aquelas pessoas que têm noção, mesmo que não sejam apolíticos, né, apartidários, nós estamos fora do jogo. O jogo está sendo jogado pelos interesses dos próprios políticos e também pelos interesses de um sistema internacional, né? Não tem variação, a coisa está nesse meio aí. A coisa está nesse meio. Nós não temos renovação, né? São sempre os mesmos políticos, não existe espaço, são donos de todos esses partidos que estão aí, né? Falando um pouco mais dos partidos, existe uma tendência aqui no Brasil, né? Uma tendência classista, né? Que começou aí, né, bem lá atrás, já com o Partido dos Trabalhadores, né? Que era a princípio o Partido dos Metalúrgicos, depois foi se expandindo aí, à medida que o Partido dos Trabalhadores foi tomando uma certa dimensão, né? Foi tomando aí, invadiu os sindicatos daí começaram a aderir, né, à base do partido, e assim se tornou esse Frankenstein que tem aí, né? Essa organização criminosa que está aí, né, implantada. E nós vimos esses dias aí, por exemplo, a fundação do Partido da Favela, ou seja, todos os favelados estão representados. Já tivemos aí a iniciativa de, por exemplo, se tentar aí a fundação, a homologação do partido militar, que seria também classista, né? A Polícia Militar do Estado de São Paulo e a Polícia Militar, nem o Exército não entrou, não embarcou nessa, né? Os militares aí da força, vamos dizer assim, auxiliar, né, os militares das forças auxiliares, né, tentaram aí fundar um partido. Tivemos também a tentativa, por exemplo, da homologação do partido do Corinthians, né, só para vocês terem uma ideia, o partido corintiano, existe essa, eles chegaram inclusive aí até a lançar estatuto e tudo mais, né, mas acabou não sendo homologado o partido corintiano, e aí vocês vão tendo a ideia de como é que vai acontecendo, né? Nós temos aí uma sociedade totalmente fragmentada, né? E essa fragmentação dentro da democracia, ela não faz maioria, e daí você começa a ter problemas, né? Apesar que, né, esse sintoma era para estar muito mais avançado aqui no Brasil, devido aos classismos, né? Existem partidos aí, partidos dos advogados, onde estão lá os advogados, partido dos médicos, onde os médicos estão lá dentro, partido da igreja tal, partido da outra religião, né? Então, já deveria estar muito mais aprofundada essa questão, esse racha, né? Na verdade, essa gente só vai estar falando a respeito dos temas à medida que determinada lei, determinada medida vai atingir aquela classe, né, a partir dos ruralistas, né, vai estar atingindo aí ou os interesses aí de cada uma dessas classes, né, daí eles se manifestam em favor das classes, né, independentemente de nós termos aí um país, né,
termos aí muitas pessoas, a grande e imensa maioria, não faz parte, né, desses partidos políticos e de seus interesses. Então fica aquele jogo viciado, jogado apenas por defensores de classes, né, e tem todo o poder na mão, né, eles, inclusive, é a política, né, que acaba aí nomeando os ministros do Supremo Tribunal Federal, que bem ou mal, né, você tem aí hoje ministros que foram nomeados pelo Lula, ministros nomeados pela Dilma, ministro nomeado pelo Temer e assim por diante, né? Então a gente acaba tendo um Supremo Tribunal refém nas mãos dos políticos. Nós temos uma organização de corpo, né, corporativista. Nós vimos essa semana aí, por exemplo, a questão aí do Aécio Neves, né, todos os senadores aí cerrando fileiras ao lado do Aécio Neves, né, até o PT, que deveria ser aí um inimigo histórico, né, ficando do lado. No fim, eles só não votaram, só não libertaram Aécio Neves, né, porque alguém lá no meio chamou a atenção que poderia haver aí uma briga, né, uma fogueira das vaidades, né, com o STF, né, porque se eles liberam o determinado político, a sociedade poderia reagir, né, e a sociedade reagindo iria dar força para os ministros, e aí a coisa ia começar a ficar muito mais complicada, né. Eles só não fizeram porque se acovardaram no último momento perante o STF e perante a população, né. Mas vai muito além disso, né. Os problemas da democracia são imensos, né, principalmente aqui no Brasil, que é um jogo viciado, um jogo feito apenas ganha-ganha dessas organizações criminosas que estão aí, né? E a nossa participação nisso tudo é votar e pagar 43% de impostos sobre tudo aquilo que nós ganhamos o ano todo. Nós mantemos, além de tudo, esse sistema conforme ele aí está. E o retorno que nós temos é nulo, é zero, né? Haja vista, por exemplo, que dentro da democracia representativa brasileira existe ali a instituição do plebiscito, né? E nós tivemos a oportunidade aqui nesse país, né, ao longo desses 35 anos, né, de escolher se nós queríamos um sistema parlamentarista presidencialista ou monárquico, né? E depois nós tivemos aí a oportunidade de opinar se nós queríamos aí a legalização do porte de armas, né? E se não me falha a memória, nós né, aprovamos, mas até hoje não levamos, porque a democracia representativa ela não é tão representativa assim, né? Existem os entraves políticos aí, essa gente deitou-se no meio do caminho, existem interesses que não são os interesses dos brasileiros, que são manuseados, são manobrados aí pela nossa democracia e pelo sistema político que nós temos. Então nós temos todo esse problema, nós temos uma sociedade fragmentada que todo ano homologa 2 ou 3 partidos classistas, né? Logo nós vamos ter aí partido dos cabeleireiros brasileiros, partido dos alfaiate não, porque alfaiate já não existe quase mais, né? Partido dos passeadores de cachorros, né? Partido dos veterinários, e assim vai por aí afora, entende? É uma bandalheira total, cada vez vai se fragmentando mais e mais a sociedade brasileira, né? Uma fragmentação total,
né? Cada um tentando puxar aí a sardinha para o seu lado, porque, é claro, todo mundo quer ter seus direitos, né? Ninguém fala aqui dos seus deveres, né? E é exatamente aí, os partidos também não se renovam, os nomes são sempre os mesmos, são sempre os mesmos velhos caquéticos, as velhas raposas que nós conhecemos, que estão aí, né? Pilantras, inclusive, que deveriam estar na cadeia, estão aí desfilando livremente, né? E é dessa forma. E daí, Dr. Enéas Carneiro, quando ainda estava entre nós, né, um dia numa entrevista, ele ousou dizer que seria muito mais honesto, muito mais transparente se os cargos políticos fossem ocupados por concurso público, o que naquele momento causou ali uma tremenda um tremendo protesto, né? Acho que foi na Roda Viva da Cultura, né, que ele disse isso, porque disseram que ele estava sendo aí aristocrata, né, porque se fizesse um concurso para políticos, né, somente aquelas pessoas bem preparadas é que iriam participar, ou seja, é um contrassenso, né? Nós gostaríamos realmente que na política participassem somente aqueles que são preparados, somente aqueles que são capazes, né? Porque hoje esses idiotas que nós vemos aí discutindo leis e botando regra nas coisas, essa gente aí não serve para nada, entendeu? São semi-analfabetos e não deveriam estar ocupando essa posição e dizendo para o povo o que é que o povo tem que fazer, né? Muitos deles, eles seriam os últimos a tentar legislar a respeito de alguma coisa dessa, né? Porque são medíocres, são péssimos, são verdadeiros idiotas, imbecis. Dá vergonha conversar com essa gente, dá vergonha. Uma coisa é você ver esse cara aí com um discursinho feito por assessor lá na tribuna. Quando você conversa com um deles, dá vontade de vomitar, entendeu? Porque a ignorância é tremenda, é enorme, né? São limitados, são pessoas altamente incapazes, né? E que estão aí tomando conta do Brasil, né? Mais ou menos assim, tomando conta do Brasil, em busca dos seus objetivos próprios, né? Suscetíveis aí aos lobbies que acontecem, né? Ganham dinheiro, estão lá para ganhar dinheiro com os lobbies, e essa é a realidade, né? Essa é a democracia representativa, que não nos representa em nada, não nos representa em nada. Aquela afirmação que eu disse aqui no início, né, que você vota porque é livre, é a coisa mais idiota que existe. A liberdade não tem nada a ver com a democracia. Fizeram o link desses dois significados, né? E a coisa não vai por aí, a coisa não funciona assim, né? Então, nós temos isso: mandatos intermináveis, partidos que são verdadeiras organizações criminosas, a fragmentação da sociedade leva à criação de milhares de partidos em pouco tempo. No Brasil até que foram poucos, né? Talvez aí a falta de recurso tenha espantado um pouco, né? Porque fica caro. E qual seria a solução? A solução nacionalista, por exemplo, né? Viria de cima para baixo, né? Poderia se iniciar aí com a própria democracia, né? Mas com uma ideologia única, mais alinhada, né? Chamando a atenção do povo para aquilo que o povo quer e aquilo que o povo não quer, e tentar fazer um alinhamento ideológico em cima disso, um alinhamento nacionalista, um alinhamento que atinge a todos, um alinhamento que exclui essas questões classistas, exclui essas questões minoritárias, e vamos pensar na maioria, não é? Políticos com
cargo por tempo determinado, um mandato. O mandato para um político eu acho que já é mais do que suficiente, né? Não tem que ficar se reelegendo indefinidamente. Isso é ridículo, isso não existe, né? Fazer disso profissão eterna. Não, você vai dar sua colaboração e vai embora para a tua casa, né? O modelo, né, proposto pelo Dr. Enéas, eu acho também muito interessante. Não tem nada de aristocracia, não tem nada de quando você faz um concurso público para ocupação de cargos políticos, você vai estar aí tendo que está colocando aí os conhecimentos, né, à prova. Teríamos aí os melhores, e esses melhores, né, mesmo assim, com leis definidas, né, porque daí eu tenho certeza que o STF, ele não sendo aparelhado pela política, ele também sendo concursado, né, ele faria o seu trabalho, né, sem os interesses, né, dos partidos políticos. Então nós precisaríamos realmente ter independência entre os poderes, e na democracia que nós temos aqui no Brasil nós não temos. Como é que um Supremo Tribunal vai fazer um julgamento de um político que elegeu ou que nomeou a maioria dos ministros que lá estão? Mas nós somos todos aqui, né, estamos acima de qualquer suspeita, não temos esse tipo de vinculação. Não, tem sim. Tem sim. Aqui no Brasil nós temos o sistema do beija-mão, né, da gratidão eterna. Isso existe. E não está somente no blá blá blá, na conversa tete a tete, olha, você me deve um favor. Não. Existem organizações, né? Existem organizações ocultas aí, né? Ocultas, que fazem parte do sistema, onde as pessoas se comprometem, onde as pessoas dão o seu nome, e tenho certeza que são dentro dessas organizações que são escolhidos, né? São apresentados, são nomeados esses ministros do Superior Tribunal Federal. E ali existe sim, né, o beija-a-mão. Existe sim a reciprocidade, tá? E não tem conversa, tem que cumprir. Tem que cumprir, tá? Então, o sistema democrático brasileiro, ele é refém. Ele é refém de uma série de interesses, uma série de vícios, uma série de problemas aí, né? Eu acho que o modelo aristocrático, conforme chamaram o modelo que o Dr. Enéas, né, propôs naquela data, seria realmente o mais honesto e o mais transparente. E se aliado a leis rígidas, leis justas, nós poderíamos sim pensar num país nacionalista. Nós poderíamos pensar sim em uma única população, uma única sociedade. Algumas coisas não interessam para a política. Algumas coisas relativas à liberdade do cidadão não interessam à política. A política não tem que legislar em favor de minorias, legislar em favor de classes. A política tem que legislar em favor do povo brasileiro, da sociedade brasileira. Todos em pé de igualdade, todos realmente iguais, ligados pelo nacionalismo. Não estou falando aqui, a ideia não é socialista nem comunista, nada disso, tá?
Porque mesmo no socialismo, no comunismo, no capitalismo, você acaba fazendo aí a distinção de classes. No nacionalismo não existe a distinção de classes. Existem apenas brasileiros e brasileiras. E diante de todos esses problemas, diante dessa farsa que é a democracia representativa que nós temos no Brasil, é que eu acho e que dou minha opinião de que ela é uma porcaria. Porcaria. Bom final de semana, meus caros amigos patriotas e nacionalistas. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.